Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. O que segue é a tradução de uma carta enviada por Sua Divina Graça a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada para Raya Ramadasa em 14 de dezembro de 1967, em São Francisco, Estados Unidos. Meu querido Rayarama, por favor, aceite minhas bênçãos. A chegar a São Francisco, entre meus sinceros filhos e filhas espirituais, e praticamente em meu lar espiritual nos Estados Unidos, fiquei muito feliz em receber sua carta encorajadora de 23 de dezembro de 1967. Já mandei para você os significados de cada shloka que você me enviou para correção. Espero que você já os tenha recebido a essa altura. Caso contrário, escreva-me, enviarei outra cópia. Em relação ao seu último único parágrafo da sua carta em resposta, devo informá-lo que você não pode ser tolo, como você humildemente se expressou. É melhor permanecer um tolo diante do mestre espiritual. Mas se um discípulo é realmente tolo, isso se reflete no mestre espiritual. Pensar em se tornar um tolo é a verdadeira qualificação para um discípulo fidedigno. Assim que alguém pensa que se tornou um homem mais sábio do que o mestre espiritual, ele certamente está condenado. Devemos permanecer eternamente tolos diante do mestre espiritual. Não artificialmente, mas com sentimento, e então nós podemos fazer progresso real. Até meu mestre espiritual, um grande erudito, permaneceu um assim chamado tolo diante de seu mestre espiritual, que era, exteriormente, um camarada analfabeto de aldeia. Assim, no mundo absoluto, o tolo também é um mestre, e o mestre também é um tolo, na troca recíproca de tratamentos. O Senhor Chaitanya também aceitou a si mesmo como um grande tolo diante de seu mestre espiritual, e todos nós devemos seguir o processo transcendental. Quanto à senhorita Bautel, eu já escrevi para você. Se Pandit Rupa Vilasa Brahmachari escrever a você nesse sentido, você poderá respondê-lo como direi. Nós não podemos escrever diretamente para Rupa Vilasa Brahmachari. Se o QG Gaudia quer nossa cooperação, por que a senhorita Bautel não escreve Rupa Vilasa Brahmachari? Caso contrário, encerre a negociação. Faremos tudo de forma independente. Sim, você ignora o pedido de senhorita Bautel. Tão logo você termine o negócio do Gita Upanishad e o assunto for entregue à Macmillan Company, nós começamos o trabalho no Bhagavatam sem demora. O Bhagavatam deve estar completo antes que meu corpo mortal pare de funcionar, e sua ajuda nesse sentido será muito útil. Você pode parar por enquanto o esquema de Londres. Brahmananda está indo para lá, em breve, e após o seu retorno, devemos ir todos juntos a Londres e iniciar uma filial lá, em grande escala. Assim, também em Amsterdã, Berlim ou Moscou. Temos que salvar as pessoas do mundo, do engano do vazio e do impersonalismo. O absoluto é senciente. Vós provastes. Toda a calamidade impessoal, vós removestes. Essas linhas foram apresentadas por mim ao meu mestre espiritual, e ele ficou muito satisfeito comigo. Deixe-me seguir o mesmo princípio, e meu Guru Maharaja me abençoará. Eu sempre tenho minha boa vontade e bênçãos para todos vocês, porque vocês estão cooperando em uma grande missão. Obrigado. Seu eterno bem-querente a C. Bhaktivedanta Swami. PS. Esta noite esperava sua ligação às 19 horas, mas eu não pude. Às 19h10 comecei. Minha aula durou 1h30 e depois saí do templo. Abai Charananavinda Bhaktivedanta. Pontos de destaque da carta. Primeiro ponto. Sentir-se superior ao mestre espiritual. É melhor permanecer um tolo diante do mestre espiritual. Mas se um discípulo é realmente tolo, isso se reflete no mestre espiritual. Pensar em se tornar um tolo é a verdadeira qualificação para um discípulo fidedigno. Assim que alguém pensa que se tornou um homem mais sábio do que o mestre espiritual, ele certamente está condenado. Devemos permanecer eternamente tolos diante do mestre espiritual. Não artificialmente, mas com sentimento. E então nós podemos fazer progresso real.
Até meu mestre espiritual, um grande erudito, permaneceu um assim chamado tolo diante de seu mestre espiritual, que era, exteriormente, um camarada analfabeto de aldeia. Assim, no mundo absoluto, o tolo também é um mestre e o mestre também é o tolo na troca recíproca de tratamentos. O Senhor Chaitanya também aceitou a si mesmo como um grande tolo diante de seu mestre espiritual, e todos nós devemos seguir o processo transcendental. Segundo ponto, urgência de traduzir o Śrīmad Bhagavatam. Tão logo você termine o negócio do Gita Upanishad e o assunto for entregue à Macmillan Company, nós começamos o trabalho no Bhagavatam sem demora. O Bhagavatam deve estar completo antes que meu corpo mortal pare de funcionar, e sua ajuda nesse sentido será muito útil. Terceiro ponto, o engano das filosofias, do vazio e do impersonalismo. Temos que salvar as pessoas do mundo, do engano, do vazio e do impersonalismo. O absoluto é senciente, vós provastes. Toda a calamidade impessoal, vós removestes. Essas linhas foram apresentadas por mim ao meu mestre espiritual, e ele ficou muito satisfeito comigo. Deixe-me seguir o mesmo princípio, e meu Guru Maharaja me abençoará. Eu sempre tenho minha boa vontade e bênçãos para todos vocês, porque vocês estão cooperando em uma grande missão. Fim.